Toda matéria perceptível vem de uma substância primária ou tenuidade além da concepção, preenchendo todo o espaço, o akasha ou o éter luminífero que é acionado pela vida que dá prana ou força criativa, chamando à existência em ciclos sem fim todas as coisas e fenômenos. É possível aumentar a nossa energia? Hoje, eles apresentam um extrato resumido do livro O Problema de Aumentar a Energia Humana, um livro mais que sugerido de um dos maiores gênios de todos os tempos. Vamos mostrar a visão e o modo de pensar de que Nikola Tesla tinha sobre a humanidade e seu progresso. O princípio mais fundamental, o programa básico de toda a vida é a poupança de energia. O que quer que você faça, o que quiser, o que lhe convier, é apenas uma resposta psicológica que ensina você a ser mais eficiente. A vida anseia por energia e subconscientemente sempre escolherá o caminho da menor resistência por isso. E é por isso que os alimentos com alto conteúdo calórico melhoram. Então, sempre que suas crenças são questionadas, naturalmente rejeitam qualquer argumento. E é por isso que as pessoas se sentem mais deprimidas quando não há sol lá fora. Todas as respostas padrão são apenas reações de economia de energia. Mais calorias significa mais energia. Mudar a estrutura de suas crenças requer energia. E é mais eficiente fazer menos quando você não tem energia do sol. No entanto, um desperdício de energia momentâneo pode resultar em um consumo de energia mais sustentável no futuro. Isso requer níveis mais altos de inteligência. Para que isso seja alcançado, devemos aplicar um esforço consciente no momento e lugares corretos. Nikola Tesla concluiu perfeitamente qual é a principal e fundamental fonte de energia humana e como aumentar nossa energia e evoluir como espécie. Mais energia significa níveis mais altos de poder operacional para a nossa consciência. Mas qual é a fonte de nossa energia? Primeiro perguntemos, qual é a primavera que impulsiona a todos? Vemos o oceano subir e descer, os rios fluindo, o vento, a chuva, o granizo e a neve tocando nossas janelas. Os trens e os vapores vão e vêm. O ruído das carruagens, as vozes da rua, sentimos cheiro e gosto e acreditamos em tudo isso. E todo esse movimento, desde o surgimento do Oceano Poderoso até o movimento sutil que se refere ao nosso pensamento, tem mais do que uma causa comum. Toda essa energia emana de um único centro, uma fonte única, o Sol. O Sol é a primavera que impulsiona tudo. O Sol mantém toda a vida humana e fornece toda a energia humana. Então, como aumentamos a energia humana? A seguinte resposta fará você entender quase tudo sobre o estilo de vida de Nikola Tesla. Por que era vegano? Por que ele estava obcecado com a energia livre? Por que ele desprezava a ignorância e as pessoas negativas? Para aumentar a energia humana, existem 3 etapas. O primeiro passo é aumentar a massa humana. Para aumentar a energia, devemos pensar em termos de velocidade. Se, digamos, existe um trem e você adiciona mais um carro, 3 coisas podem acontecer. O carro está na mesma velocidade que o trem. Neste caso, a velocidade do trem aumentará ligeiramente. O carro é de menor velocidade. Neste caso, todo o trem vai diminuir a velocidade. Ou o carro é de maior velocidade. Neste caso, todo o trem aumentará significativamente a sua velocidade. Podemos pensar disto. Se houver uma família com filhos do mesmo grau de iluminação que os pais, isto é, massa da mesma velocidade, a energia aumentará simplesmente proporcionalmente ao número adicionado. Se eles são menos inteligentes ou avançados, ou são de massa com menor velocidade, haverá um ligeiro ganho de energia, mas se avançarem mais para uma massa de velocidade superior, a nova geração aumentará consideravelmente a soma da energia humana.
opinião de Nikola Tesla, o crescimento dos músculos é equivalente a adicionar massa de velocidade menor. E eu não recomendaria isso, mas o exercício moderado assegura o equilíbrio correto entre a mente e o corpo e a maior eficiência de desempenho, que é um requisito principal. A comida é um dos elementos mais importantes para aumentar sua massa. O que consideramos como alimento é apenas luz solar processada. As plantas, com sua fotossíntese, combinam carbono, hidrogênio e oxigênio, ligando-nos através da luz solar, formando a molécula de gordura que consumimos através dos alimentos e queima de energia. No entanto, a energia real vem da liberação de fótons de luz entre a ligação química. Isto é o que produz o calor. Isso é o que dá calorias, fótons armazenados. Nós comemos a luz solar para gerar energia. Frutas, vegetais, carne, tudo o que comemos é consumido pelas moléculas de CHO que criaram as plantas. A energia que consumimos através dos alimentos é, na verdade, a mesma luz solar que as plantas usam para forjar esses elementos juntos. Se comemos carne, estamos consumindo CHO consumido, sem uso, porque o único lugar de onde o CHO é produzido é a fotossíntese. É, de alguma forma, o CHO de segunda mão. O consumo de CHO diretamente das plantas, frutas e vegetais é certamente equivalente a adicionar massa de maior velocidade. Segundo Tesla, é certamente preferível aumentar os vegetais, e penso, portanto, que o vegetarianismo é uma partida louvável do hábito bárbaro estabelecido, que podemos substituir em alimentos vegetais e realizar nosso trabalho não é uma teoria, mas um fato bem demonstrado. Muitas raças que vivem quase exclusivamente de vegetais têm forças bem superiores à nossa. Não há dúvidas que alimentos vegetais, como a aveia, são mais baratos e superiores à carne, em termos de mecânica e desenvolvimento mental. Nikola Tesla diz: o consumo de alimentos de segunda mão é um dos principais limites que nos colocamos para evoluir como uma espécie mais inteligente, mais gentil e menos animal. Para nos libertar dos instintos e dos apetites animais que nos impedem, devemos partir da própria raiz a partir da qual brotamos. Devemos efetuar uma reforma radical no caráter da comida. Nikola Tesla continua: o jogo, a febre e a emoção dos negócios, particularmente nas trocas, são causas de grande redução de massa. O uísque, vinho, chá, café, tabaco e outros estimulantes desse tipo são responsáveis por reduzir a vida de muitos e devem ser usados com muita moderação. Mas eu não acredito que as medidas rigorosas de supressão de hábitos seguidas por muitas gerações sejam dignas de louvor. É mais sábio pregar a moderação do que a abstinência. Para concluir, consome alimentos que estão mais próximos do sol. Evite a ampliação desnecessária de seu corpo para usar mais energia. Evite hábitos de energia desperdiçados e vícios pouco saudáveis que apenas sirvam para o seu ego. Cada homem que pratica essas dicas acrescenta um vagão com maior velocidade ao trem humano em que todos nós nos movemos. O segundo passo é reduzir a força que está diminuindo a massa humana. A força que retarda o movimento direto do homem é parcialmente friccional e parcialmente negativa. Para ilustrar essa distinção, eu posso nomear, por exemplo, a ignorância, a estupidez e a imbecilidade com algumas das forças de fricção pura ou resistências desprovidas de qualquer tendência gerencial. Por outro lado, a loucura, a tendência autodestrutiva, o fanatismo religioso, etc. São todas as forças de caráter negativo atuando em direções definitivas. A fim de reduzir ou superar completamente essas forças de retardamento diferentes, devem ser empregados métodos radicalmente diferentes. Sabe, por exemplo, o que um fanático pode fazer e pode tomar medidas preventivas, pode iluminar, convencer e possivelmente dirigi-lo, transformar o seu vício em uma virtude. Mas não se sabe, e nunca pode saber, o que um bruto ou um imbecil possa fazer, e é preciso lidar com ele como uma massa, inerte, sem sentido, solto pelos elementos insanos. Uma força negativa sempre implica alguma qualidade, não raramente alta, embora mal dirigida. De que é possível aproveitar mais uma força de atrito sem direção implica uma perda inevitável. Obviamente, então, a primeira e geral resposta à pergunta anterior é: transformar toda a força negativa na direção correta e reduzir toda a força de atrito. Simplificando, a força de fricção é ignorante, sem direção, sem uma qualidade diferente da força negativa que carrega alta qualidade, mas na direção errada.
A força de atrito, na maioria das vezes, só resultará em uma perda de energia, independente da direção, enquanto a força negativa pode levar a um aumento significativo da energia humana, se estiver focada em uma direção estratégica apropriada. Não há dúvida de que toda resistência friccional, o que mais atrasa o movimento humano é a ignorância. Não, sem razão, aquele homem sábio, o Buda, disse: a ignorância é o maior mal do mundo. O atrito que resulta da ignorância e que aumenta consideravelmente devido às numerosas línguas e nacionalidades só pode ser reduzido com a disseminação do conhecimento e a unificação dos elementos heterogêneos da humanidade. Nenhum esforço poderia ser melhor usado, concluiu Nikola Tesla. Individualmente, isso pode ser explicado como manter um equilíbrio construtivo entre os nossos talentos e deficiências, estabelecer a paz entre a nossa escuridão e a luz e uni-las para um objetivo mútuo e maior. Isso, é claro, precisa ser acompanhado por aprendizado, curiosidade e redução da ignorância individual sobre o universo que nos rodeia. Limpar seus chakras é essencial como tomar um banho no contexto da redução da força que está diminuindo a sua energia. Permitir que a energia flua livremente através do seu próprio corpo garante uma redução no atrito. Isso diminui a perda de sua energia com a luta contra as emoções negativas que obstruem suas fontes de energia. De acordo com Nikola Tesla, a guerra não deve terminar de repente, pois isso pode resultar em algo pior do que a própria guerra. A guerra é uma força negativa e não pode ser transformada em uma direção positiva sem passar pelos estágios intermediários. É um problema como fazer uma roda, girando de um lado, girando na direção oposta sem diminuí-la, parando-a e acelerando novamente na direção oposta. Não devemos parar a guerra, mas redirecioná-la para um objetivo mútuo da humanidade. Por exemplo, em vez de lutar contra nós mesmos, podemos redirecionar nossa energia para a exploração de diferentes partes de nossa galáxia. Claro, gentil e gradualmente, como grande manutenção. É duvidoso que os homens que não estão dispostos a lutar por um alto princípio são bons para nada. Nikola Tesla explica porque a guerra não é uma força de fricção, mas uma negativa. Em seus pontos de vista, o futuro da guerra deve resultar na redução da mão de obra, trocando-a por máquinas. Para ver como isso possa acontecer, devemos ver como tudo começou. Começou com a lei do mais forte. Homens fisicamente mais fracos foram jogados completamente à mercê de homens fisicamente mais fortes. No entanto, os homens mais fracos desenvolveram inteligência devido à sua eficiência energética e desenvolveram maneiras de usar pedras, varas e fazer armas. Hoje as guerras são sustentadas por homens que fumam cigarros sentados em sua sala, controlando completamente as forças físicas com sua inteligência. O futuro fará com que a inteligência crie máquinas e controle-as, em vez de homens, até que a guerra seja principalmente intelectual e o fator físico seja completamente irrelevante. Para concluir, use seus talentos para orientar suas falhas. Encontre a paz e elimine as forças de fricção com razão dentro de você e ao seu redor. O terceiro passo é aumentar a força acelerando a massa humana. Das 3 soluções possíveis para o problema de aumentar a energia humana, esta é a mais importante a considerar, não só por seu significado intrínseco, mas também por sua relação íntima com todos os muitos elementos e condições que determinam o movimento do corpo humano. Como aumentar a força que está movendo a massa humana? Simplesmente gaste mais energia e gaste-a na direção mais eficiente possível. Nosso mundo é conduzido por máquinas sob um sistema criado por nossa força motriz. A massa de pessoas não se move de forma caótica, mas de forma sistemática, seguindo uma ordem como um relógio. Se diminuirmos o poder motriz sem querer, seremos presos pelo mesmo sistema que nos criamos. É por isso que o aumento da força motriz é fundamental no aumento da energia humana. Aumentar constantemente a força motriz resultará em um aumento constante de energia humana. A força motriz significa trabalho. Aumentar a força que acelera o movimento humano significa, portanto, fazer mais trabalho. Mas como o homem pode aumentar constantemente a sua energia? Não há um ponto em que o homem não pode fazer mais trabalho? Não haverá um ponto em que fazer mais trabalho se torna prejudicial para o homem, mesmo insalubre? Há um segredo. Um homem que aplica um esforço, considerando-o na direção do movimento humano coletivo, o esforço se tornará mais eficiente e com menos energia será alcançado mais. Isso significa que,
À medida em que as pessoas trabalham mais para um objetivo mútuo, mais serão alcançadas com menos esforço, resultando em maior energia mútua. Pense nisso como girar uma roda. No início levará muito esforço e energia para começar a mover a roda. À medida em que começa a mover a roda e aplica o esforço na direção de seu movimento, levará o esforço, e assim será mais rápida a roda girar. No final, com menos esforço do que você precisava mover a roda, por apenas 1 polegada, girará inúmeras vezes, ainda mais rápido. Um dos critérios para despertar todo o nosso potencial é estar disposto a ver como as informações vêm sendo suprimidas ou desacreditadas. Em nenhum lugar esta manipulação é mais comum do que na medicina. Sabemos o quanto a medicina ocidental é tecnologicamente avançada, porém ela trata os sintomas das doenças usando medicamentos. As nossas conhecidas e caríssimas fórmulas farmacêuticas, compostas por um engenhoso arsenal de máquinas patenteadas que arrecada bilhões de dólares a cada ano. Acredito que, assim como eu, você saiba da existência de opções alternativas e muito eficazes no tratamento de enfermidades. Porém, no século passado, a medicina tradicional varreu tudo para debaixo do tapete. Eu poderia lhe falar de várias que foram negligenciadas, mas há uma interessante que merecia um vídeo. Uma terapia não invasiva criada por um médico chamado William Reich. Ele usou de materiais simples e da energia vital que, curiosamente, muitas tradições antigas falavam ao longo dos séculos. O mais incrível de tudo isso é que sua terapia produziu resultados notáveis. Contudo, se procurarmos evidências e cavarmos bem fundo, encontraremos um desfecho sombrio que para muitos se resume ao assassinato de seu inventor. Isso se deve por causa do resultado de suas descobertas que poderiam mudar completamente nossa compreensão da saúde e das doenças. E diante dos inúmeros pedidos de vocês, hoje falaremos do maior legado de Reich, a energia orgânica. Se você pesquisar o nome William Reich, encontrará mais acusações de fraudes do que elogios. Não há dúvida sobre a quantidade de pressão sofrida por esse homem, uma vez que suas ideias eram muito inovadoras, porém muito controversas. Logo de início ganhou grande respeito ao abrir caminhos nos campos da saúde mental e física. Reich nasceu em 1897 na Áustria. Foi médico, psicanalista e cientista, visitou vários países e escreveu diversos livros. Assim como Sigmund Freud, ficou fascinado com a libido, a chamada energia do impulso sexual como componente do instinto da vida. Aos 30 anos, em Viena, foi testemunha de uma revolta violenta que tirou a vida de muitos inocentes. Esse fato deixou triste e perplexo, porém foi o grande divisor de águas em sua vida, a ponto de conceituar tais ações. Ele chamou de a nocividade social das visões e instituições. E quando digo que foi um divisor de águas, é porque diante disso identificou o problema. Observou que a doença psíquica estava ligada ao irracionalismo de costumes sociais e políticos. Por outro lado, o amor, o trabalho e o conhecimento deveriam governar nossas vidas, mas sem dogmas. Bem, podemos resumir suas descobertas sob 3 pilares. O primeiro é sua fascinação pela libido, que o levou a aprofundar nas pesquisas e descobrir que essa energia era bem mais ampla do que supunha Freud. Ela estava presente não só no corpo, mas também no universo. A energia orgânica. O segundo ponto foi na parte clínica. Como era psicanalista, desenvolveu uma série de formulações absolutamente originais dentro da psicanálise, como por exemplo a análise do caráter. E a partir dessas descobertas mesclou os 2 campos de conhecimento, criando seu próprio método de trabalho, que hoje se conhece como organoterapia ou vegetoterapia. O terceiro pilar é o trabalho de prevenção às neuroses, que passou a questionar várias questões sociais, como por exemplo, o porquê os pais tratam mal seus filhos, o ser humano é tão egoísta e malvado. Concluiu que nossas questões internas, assim como de toda a sociedade, estavam ligadas a um fator sexual, de educação ou repressão, e que, em última instância, levava à calamidade e à irracionalidade.
Assim concluiu que para tratar a neurose deveria reverter o fluxo de energia para fora, inclusive por meio da liberação sexual saudável. Com o passar do tempo e com essas ideias inovadoras, acabou sendo perseguido pelos nazistas. Em 1939 foi para os Estados Unidos na esperança de realizar seu próprio sonho americano, porém experimentou um pesadelo americano. Mas o trabalho de Reich, embora prestigiado, foi destruído, assim como sua carreira, quando tentou compartilhar com o mundo novos métodos de cura. Talvez suas ideias fossem tão inovadoras que representassem uma ameaça para a indústria médica existente. Então, insatisfeito, passou a questionar o que ele chamava de base artificial das teorias científicas, e se concentrou nos aspectos biofísicos das condições psicológicas. Assim, em suas pesquisas, descobriu que as pessoas que tinham emoções não resolvidas mantinham os músculos mais rígidos. Elas bloqueavam o fluxo natural de energia através do corpo. Ou seja, hoje conhecemos como tensão, porém ele chamou de armadura muscular. Passou a observar que uma pressão firme do polegar ou uma massagem profunda em um músculo rígido provocaria uma forte resposta emocional, acompanhada de dor física. E essa dor parecia estimular a memória que inicialmente criou a tensão. Quanto mais reprimida a mente, mais preso o corpo ficava. Então, liberando a energia, o bem-estar e o prazer eram devolvidos ao paciente. E com ele um reflexo pélvico involuntário que ele chamou de reflexo do orgasmo, que curiosamente foi atribuído a muitas respostas além de um orgasmo real. Bem, outro ponto é quando observava uma planta moribunda na água sob um microscópio. Enquanto a força da vida desaparecia, ele testemunhou algumas bolhas azuis luminescentes saindo da planta. E como mágica, unia-se novamente para formar um novo protozoário, um novo organismo vivo. Esse brilho ele chamou de bioma e concluiu que se a energia não for perdida, mas simplesmente transformada, ela deve existir em todos os lugares e sempre. Ele foi capaz de ver e medir a energia do bioma, que é a luminescência nessa fotografia tirada na Lua. Contudo, foi descartado e visto como um truque de luz, porém o brilho da energia da vida é inconfundível. Interessante é que Reich redescobriu que os xamãs das antigas tradições e modalidades de cura já falavam há séculos, que existe uma força vital energética no universo, uma substância etérica, a essência de todo ser vivo e não vivo. Na China é conhecida como Qi ou Chi, na Índia como Prama, na Grécia como Éter, na Polinésia como Mana, mas há inúmeros exemplos. Reich então traçou uma linha entre a força auto-organizada e a energia biológica liberada pelos músculos de seus pacientes. E essa força vital era a fonte da vida e da procriação que foi chamada de orgônio. Interessante é que por milhares de anos, curandeiros e xamãs de muitas culturas têm cultivado essa energia invisível a fim de restaurar a saúde e curar doenças. Entre esses métodos antigos estão alguns que conhecemos, como a acupuntura, o reiki, a reflexologia, limpeza de chakras, dentre outros. E todas compartilham de um princípio consistente. Nossa biologia é governada por meridianos de energia invisível e a doença ocorre quando as áreas estagnam no corpo. Desta forma, enquanto a medicina tradicional trata os sintomas da doença, essas modalidades se concentram em abrir o fluxo desta energia. Assim, Reich criou um dispositivo capaz de detectar e medir a existência da orgone, conforme descrito em seu livro. Se trata de uma bobina de indução em uma série de placas de metal com uma lâmpada entre elas. Toda vez que um campo orgone se aproximava do medidor, a luz acendia. Nos dias de hoje, quem procura algo assim, um medidor experimental de energia vital, não é muito diferente de um leitor de bateria. Porém, pode medir a energia das pessoas, animais, plantas e até alimentos. Bem, enquanto estudava orgone, descobriu algo curioso. Existe a energia orgônica positiva, que era organizada, estruturada e vivificante. E por outro lado, há também a energia orgônica mortal, que era uma energia antibiológica estagnada que levaria à decadência. E a doença nasce do acúmulo da energia mortal combinada com a falta da energia positiva. E passou a ver como a energia negativa interrompia o fluxo da vida através do corpo. E criou uma alternativa. Sua invenção direcionaria o fluxo orgônio da vida para um paciente. E ele chamou de acumulador de orgônio. A invenção foi projetada para algo simples: concentrar energia positiva em torno de um ser humano. Ponto final.
O dispositivo era composto de materiais orgânicos como lã e fibra de vidro, a fim de atrair e reter a energia orgânica. Também haviam materiais inorgânicos como metais que atraem e repelem imediatamente a energia em todas as direções. Desta forma, o acumulador de orgônio era um compartimento, um tipo de caixa forrada por dentro com dois materiais repetidos em qualquer número de camadas. E claro, quanto mais camadas, maior concentração de energia dentro da caixa. Qualquer energia refletida para fora pelas camadas de metal era imediatamente reabsorvida pelo material orgânico e redirecionada para a caixa. Os pacientes simplesmente se sentavam na caixa, permitindo que a energia restaurasse sua saúde. Exatamente como Hipócrates apontou, as forças naturais dentro de nós são os verdadeiros curadores de doenças. Então, um corte ou uma contusão, o acumulador de orgônio simplesmente acelerava o processo de cura. Evidentemente, sentar-se em uma caixa como meio de cura parece um pouco obsceno, claro. No entanto, a diferença no campo de energia criada pelo dispositivo pode ser verificada de duas maneiras. Comparando a temperatura ou a taxa de descarga eletroscópica dentro das caixas versus fora dela. E Reich testou primeiro nas plantas e viu que elas cresciam muito rápido. Depois partiu para os pacientes que ficavam sentados entre 20 a 30 minutos enquanto a energia orgânica ambiente era assimilada através da pele e dos pulmões. Pelo microscópio, viu que os glóbulos vermelhos começaram a emitir um brilho azul em suas imagens, e o resultado foi notável. Os pacientes relatavam calor, relaxamento e às vezes uma picada. A pele ficava corada e suava e tinha uma sensação na pele de um brilho suave. Foi quando percebeu que várias doenças se curavam mais rapidamente e algumas eram curadas de maneira completa com o resultado do uso contínuo do acumulador. Ele tratou de problemas digestivos, lesões, picadas de insetos, queimaduras, dores musculares ou articulares, impotência e condições ainda mais desafiadoras como câncer. Outro ponto curioso é que Reich observou a mudança de atitude dos pacientes. Eles expressaram mais alegria e felicidade e positividade após um tratamento. O acumulador de energias parecia liberar emoções negativas presas e substituí-las por positivas. No entanto, não deveria ser usado perto de fontes como usinas nucleares, torres de rádio ou algo similar, já que poderiam prejudicar o tratamento. Portanto, a localização geográfica era um fator importante a ser considerado. Assim, ao longo de anos e anos de pesquisas, centenas de pessoas foram tratadas de doenças com seu acumulador de orgônio. E melhoraram seu bem-estar emocional e a função corporal, que era surpreendentemente consistente. Infelizmente, sua celebração durou pouco. Reich, nos anos 50, foi perseguido pelos Estados Unidos, taxado de comunista e foi absolvido somente 7 anos mais tarde, uma vez que não era culpado de atividades subversivas. O curioso é que, pouco antes de ir a público com sua pesquisa e seu produto, de repente a FDA interveio, apreendendo todo o seu produto e condenando-o por fraude. Reich foi preso, teve seu equipamento confiscado e em seguida destruído. Dias após obter a liberdade condicional, morreu de insuficiência cardíaca. Ou não, até hoje há quem acredite fielmente que ele foi assassinado, porque embora acusado publicamente de enganador e fraudulento, ninguém conhecia argumento contrário. Isso porque, para provar a eficácia de sua tecnologia, realizava demonstrações públicas, além de não cobrar pagamento dos pacientes usando o acumulador. Por outro lado, há aqueles que acreditam que foi difamado não porque sua tecnologia era falsa, mas pelo contrário, porque foi incrivelmente eficaz e abriria as portas da saúde ameaçando a indústria médica existente. Em 1986, cientistas da Universidade de Marburg, na Alemanha, projetaram seu acumulador e às cegas testaram, a fim de saber sua credibilidade. O dispositivo, criado quase da mesma forma que o concebido por Reich, realmente exercia um efeito significativo no organismo humano. Reich deixou instruções em seus artigos que não foram publicados, foram armazenados e selados por 50 anos após sua morte. Em 2015, a Universidade de Harvard publicou que a narrativa de que Reich era um pseudocientista era falsa. Sua verdadeira história era muito mais complexa e interessante. Anos depois, o conceito de energia vital evoluiu quando o cientista Nikolai Kozyrev provou que as energias invisíveis estão à nossa volta, e seu trabalho levou a ciência do campo de torção na física quântica.
Desde então, milhares de pesquisadores e doutores, abrangendo várias gerações, continuaram o trabalho de Kozyrhev e de Reich, forçando lentamente a ciência convencional finalmente reconhecer de maneira oficial o conceito de um meio de energia universal e invisível. O que hoje conhecemos como matéria escura, fluxo de vácuo, energia de ponto zero. Tudo isso, claro, dependendo de quem você perguntar. É essencialmente o que descreveu Reich, porém chamado de orgônio. Nos últimos anos, esse conceito foi reinventado em pequenos objetos de resina que conteria ambos os materiais, orgânicos e inorgânicos. Também foi descoberto que se você adicionar um cristal à resina desses dispositivos, a estabilidade do quartzo transmuta a carga negativa em positiva. Além disso, a resina diminui durante o processo de cura, apertando permanentemente o cristal de quartzo dentro, que cria um efeito de polarização elétrica do quartzo, tornando a orgonita ainda mais eficaz. Atualmente, muitas pessoas usam a orgonita para combater, por exemplo, as frequências eletromagnéticas emitidas pelas torres, telefones celulares, Wi-Fi e, claro, redes inteligentes. Essa mudança na frequência biológica da Terra nos últimos 20 anos afeta todos nós em um nível celular. Infelizmente, não estamos cientes do estresse adicional até estarmos contaminados. Existe até um movimento liderado pela internet, onde as pessoas enterram os dispositivos de orgonite perto de torres de celular para combater os seus efeitos nocivos. Os dispositivos são usados com mais frequência para os efeitos da poluição eletrônica, estresse, depressão, dores de cabeça e insônia. O acumulador é usado para purificar a atmosfera, desintoxicar a água, ajudar as plantas a crescer melhor, repelir pragas, desarmar e repelir predadores, inspirar um comportamento agradável e um humor mais equilibrado e feliz. E o melhor de tudo, despertar nossos sentidos psíquicos adormecidos. Não podemos dizer com certeza se a terapia orgone é ou não eficaz. Isso porque a medicina energética não é claramente mensurável e a maioria dos médicos descarta. Aliás, dizem que tudo isso é besteira. Mas desde que você esteja longe de fontes de energia negativas, certamente não há mal algum em testá-la. Há aqueles também que dizem que tudo isso é um mero efeito placebo. Outros, no entanto, veem a orgone como um fio da conexão com o divino. É curioso que uma tecnologia de cura seja maliciosamente desacreditada e que, no seu melhor, seja milagrosa e, no pior das hipóteses, completamente inofensiva. Talvez William Reich estivesse louco, ou talvez esse médico altamente educado simplesmente representasse uma ameaça para as instituições que ele detestava na medicina ocidental. No final, foi o que ele disse. Nos últimos anos, vimos notícias de pessoas importantes que tiveram suas contas do Twitter invadidas. Pessoas como Joe Biden, Elon Musk e até Kanye West. Dia após dia, esses ataques se tornam mais frequentes e mais sérios. E não é apenas no Twitter, mas Facebook, eBay, Uber e até governos. Vazam dados pessoais, senhas, informações bancárias e até carteiras de motoristas de bilhões de usuários. E se alguém consegue hackear Joe Biden, imagina como seria fácil hackearem você ou eu. Porém, décadas atrás, quem falasse algo deste tipo, no meio da testa teria um carimbo de conspirador ou que assiste muitos filmes sobre ficção científica. Mas será o que acontece nos bastidores do poder realmente seja uma conspiranoia? Ou, às vezes, a verdade é tão óbvia que nem queremos enxergar? No ano de 1988, no Colorado, o senhor Adam Trombe relaxava em casa quando alguém bateu em sua porta. Era seu amigo e cientista Bob Dratt, um dos maiores especialistas do mundo em tecnologia de micro-ondas. Dratt tinha acabado de finalizar sua nova invenção e estava ansioso para mostrar a alguém que confiasse. Era seu novo dispositivo de detecção de micro-ondas. Ao entrar, levou o aparelho ao escritório de Adam, certificou-se que tinha moedas no bolso, enquanto Trombe direcionava o aparelho em sua direção.
A intenção era mostrar como seu dispositivo conseguia captar até o menor sinal gerado pelas moedas. Durante a demonstração, por um momento, Trombley apontou o dispositivo para fora da janela do escritório. Para sua surpresa, os alarmes da máquina começaram a soar, indicando que os níveis de micro-ondas estavam muito altos. Então, os dois correram até uma pequena floresta que ficava de frente à janela do escritório. Lá, se surpreenderam ao encontrar uma pequena antena escondida entre as árvores. No entanto, essa antena projetava ondas poderosas diretamente na casa. Ali, tudo passou a fazer sentido para Adam Trombley. No início daquele ano, ele foi diagnosticado com câncer devido ao efeito colateral pela exposição prolongada ao micro-ondas. Naquele momento, se perguntou quem teria escondido aquela antena em meio às árvores. Parecia ser algo arquitetado, mas o que Adam Trombley fez ou fazia para alguém querer matá-lo? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao início, exatamente na infância de Adam Trombley. O pai de Adam era bioquímico, oficial condecorado da Força Aérea com acesso de alto nível. Era consultado por militares do alto escalão, oficiais do governo, chegando até o topo da pirâmide da agência de inteligência. Anos após o nascimento do filho Adam, ele começou a trabalhar em um projeto governamental junto com o cientista Sidney Goodley. Esse projeto faria experiências com substâncias alucinógenas, que naquele momento era de interesse do governo. No entanto, aconteceu algo inesperado. Frank Olson, um dos membros do projeto, de repente morreu. Ele supostamente teria caído da janela de um quarto de hotel. Ali, o sinal de alerta acendeu. O pai de Adam, um militar experiente, apurou as evidências e se convenceu que, de fato, o homem foi assassinado por participar do projeto. Imediatamente abriu uma queixa formal. Porém, além de ser desconsiderada, segundo o pai de Adam, resultaria em algo muito pior. Pouco depois da reclamação, ele foi levado para tomar vacina e se imunizar contra um novo agente biológico. Era algo comum para os oficiais do alto escalão. Contudo, quase que imediatamente após receber a suposta imunização, adoeceu. Ali, o pai de Adam se convenceu que lhe injetaram um vírus vivo como forma de punição pela reclamação. Coincidência ou não, anos depois, ele morreria de câncer. Eles mataram o Frank e agora me mataram, escreveu antes de morrer. 10 anos após a morte de seu pai, Adam Trombley ajudava sua mãe a limpar o sótão quando tropeçou em uma caixa que nunca viu antes. Dentro havia um grande volume de documentos. Eram diários secretos do falecido pai que desafiavam os regulamentos militares, em especial para um homem de sua posição. O conteúdo das pilhas de documentos parecia um livro de ficção científica, uma vez que falavam sobre projetos secretos governamentais e tecnologias incrivelmente avançadas. Adam, então, decidiu ler página por página e, diante de tais revelações, teve de repensar em qual realidade vivia e o que ele fez. No entanto, a descoberta do diário colocaria em um caminho que seguiria pelo resto da vida. Adam se tornou especialista em geofísica e sistemas eletromagnéticos. Depois se tornou inventor e passou a trabalhar nas mais estranhas tecnologias, fruto do que leu nos documentos secretos. No entanto, agora era Adam Trombley, um homem que havia inventado um dispositivo que acreditava ser genuinamente revolucionário. A ele chamou de gerador de caminho fechado homopolar. Trombley supostamente criou um dispositivo que produzia energia a partir do nada. Era algo impossível frente às leis da física porque não se pode obter energia de algo que você gasta. No entanto, muitos cientistas acreditam que isso esteja errado. Conforme o físico quântico John Wheeler, o espaço não está vazio. Em sua casa, o físico holandês chamado Hendrik Casimir postulou que os vazios não eram vazios como aprendemos, mas eles contêm flutuações de ondas eletromagnéticas. Casimir acreditava que segurando duas placas de metal juntas no vácuo, essas ondas poderiam ficar presas entre si, criando uma energia de vácuo que poderia atrair ou repelir as placas. Ele chamou isso de efeito Casimir. Porém, o
que ele estava falando era nada mais, nada menos do que criar energia a partir do nada. Desde o início da postulação, o efeito foi medido e testado por muitos cientistas. Um deles foi Harold Puthoff, ex-engenheiro da General Electric e consultor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Basically, these are kind of mainstream ideas being published in mainstream physics journals and being taken seriously by mainstream military and NASA type members. I've been taken out on aircraft carriers by the Navy and shown what it is that we have to replace and have new energy sources to provide new fuel methods. No entanto, foi esse tipo de ciência que Adam Trombley utilizou para construir seu gerador de caminho fechado homopolar, por causa do diário de seu pai. Lembremos que quando Frank Olson morreu inesperadamente, aparentemente ao cair da janela de um quarto de hotel, o pai de Adam estava convencido que o homem foi assassinado. Registrou a queixa oficial, que não foi atendida, resultando em algo pior, onde, teoricamente, foi imunizado contra um novo agente de guerra biológica. Curiosamente, adoeceu, convencido que injetaram um vírus vivo em seu corpo. Anos depois, morre de câncer ou foi suicidado. No entanto, para aqueles que acreditam que o conceito de energia livre seja impossível, muitos cientistas afirmam que o efeito Casimir é um exemplo comprovado que não pode ser desmascarado. These concepts have been proven in hundreds of laboratories throughout the world, and yet they have not really seen the light of day. If the new energy technologies were to be set free worldwide, the change would be profound. It would affect everybody. It would be applicable everywhere. These technologies are absolutely the most important thing that's happened in the history of the world. A Adam restaria patentear sua invenção, porém, para sua surpresa, seu pedido de patente foi adiado e depois negado. Por anos ficou no limbo, sentado em um grande segredo, na esperança que um dia as pessoas soubessem. Finalmente, em 1989, Trombley foi convidado pelas Nações Unidas para demonstrar seu dispositivo. A apresentação contou com a presença de diplomatas, engenheiros, cientistas e executivos de Wall Street. Todos curiosos, aguardando ver se a invenção era real. Para evitar quaisquer acusações de fraude, Trombley permitiu que um engenheiro examinasse o dispositivo. Por várias horas, o engenheiro verificou todos os possíveis truques que Trombley poderia usar, mas nada encontrou. Foi uma demonstração perfeita, lágrimas de alguns na plateia acreditando que ali a história havia mudado. Ao deixar o palco, Adam recebeu o que foi descrito por um diplomata como uma das mais longas ovações da história da ONU. Parecia que sua invenção finalmente chamou a atenção e ele receberia a atenção na qual acreditava merecer. Porém, antes que pudesse comemorar, algo chamou sua atenção. Ali, no meio da multidão de curiosos, havia um grupo de executivos de Wall Street. Homens reconhecidos como financiadores de invenções como as de Adam, porém, estavam reunidos com um dos seus amigos mais próximos. Mas, sobre o que eles poderiam estar falando, Trombley se perguntou. Seu amigo não era cientista, nem mesmo alguém que Trombley dividisse ideias sobre seu trabalho. Quando terminaram de falar, os executivos se aproximaram de Trombley parecendo preocupados. Um deles disse: "Seu amigo acabou de nos contar que você falsificou a demonstração." Imediatamente ele ficou chocado, uma vez que seguiu todas as orientações para provar a legitimidade de sua invenção, porém tudo parecia desmoronar em um único momento. Como meu amigo pode ter dito isto? E por quê? Logo, os executivos o informaram que, uma vez que fraudou o experimento, todo e qualquer financiamento futuro para seu trabalho estaria vetado. Nesse momento, Trombley entendeu o que havia acontecido. Seu amigo apareceu em sua vida justamente após solicitar a patente para seu dispositivo de energia gratuita. Para Adam estava claro que seu suposto amigo era um tipo de agente que se infiltrou em sua vida com a intenção de sabotá-lo em um momento chave.
Talvez isso soe como uma declaração paranoica, mas lembremos que na época que Trombley já havia descoberto uma antena projetando micro-ondas em sua casa, ele lutava contra o câncer. Talvez tivesse um motivo para estar paranoico. O próprio Trombley admitiu que a história de sua vida parece um filme sobre espionagem e que, na verdade, vai muito além de uma antena de micro-ondas ou de executivos de Wall Street. Houve um momento que, no auge de sua pesquisa, seu laboratório foi saqueado. A única coisa que restou foi o tubo de desenho mecânico que escondeu para usar no último gerador. De acordo com sua contagem, houve pelo menos 50 atentados à sua vida, desde envenenamentos graves e inúmeras vezes que teve que reanimar sua esposa com massagem cardiopulmonar. Talvez isso, para nós, pareça mais um filme sobre espiões malvados, exceto para as pessoas que trabalham com coisas que Trombley estava trabalhando. Para elas, esses tipos de histórias são muito comuns. Um dia o homem conectará seu aparelho à própria roda do universo, as próprias forças que motivam os planetas em suas órbitas e os fazem girar, irão girar seu próprio maquinário. Essas foram as palavras do lendário inventor Nikola Tesla. No auge de sua incrível carreira, Tesla dedicava seu tempo ao conceito de energia livre, certo que era possível para aproveitar a energia inerente ao universo. Em 1995, entrou com um pedido de patente intitulado A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, e mais tarde, naquele ano, concluiu a construção da incrível torre. Se trata da Torre de Tesla, projetada para bombear a energia natural da Terra em direção ao céu. Assim, poderia ser aproveitado por casas e veículos usando pequenas antenas. Perto de realizar seu objetivo, perdeu seu financiamento. Foi um golpe duro de J.P. Morgan, um magnata financeiro que se tornou um dos homens mais ricos do mundo, curiosamente por financiar e depois lucrar com empresas de combustíveis fósseis e eletricidade geral. Em outras palavras, Morgan se tornou o homem mais rico com suas próprias indústrias que entrariam em colapso caso o sistema de energia livre de Tesla se tornasse realidade. As pessoas mais próximas disseram que Morgan não apenas retirou o financiamento de Tesla, mas, propositalmente, destruiu suas possibilidades futuras. Sem dinheiro, Tesla continuou a trabalhar no conceito de energia livre, porém, agora nos bastidores e fora dos holofotes. Finalmente, em 1943, Tesla teve a oportunidade que esperava, quando conseguiu uma reunião com o presidente americano Roosevelt. Lá, teria a oportunidade de explicar como a ideia de energia livre era muito real e muito possível. Infelizmente, Nikola Tesla não compareceu à reunião. Pouco antes da data, Tesla foi encontrado morto no quarto de hotel que morava em plena Nova York. Imediatamente após a sua morte, funcionários do governo dos Estados Unidos levaram os documentos e os projetos de Tesla encaminhando ao FBI. O conteúdo nunca foi revelado, somente as palavras do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, são documentos secretos. Talvez fossem os segredos da energia livre, ou seja, uma tecnologia que J.P. Morgan conseguiu por fim décadas antes. E não pense que tudo sejam conspiranoias, porque são exatamente esses tipos de segredos que podem fazer com que uma pessoa seja morta. E se duvidar do que eu estou falando, basta pensar, se alguém criar a fórmula na qual substitua a Coca-Cola, o que você acha que aconteceria? Pense, apenas pense. Bem, mais ou menos ao mesmo tempo em que Tesla trabalhava nos conceitos de energia livre, um homem chamado Thomas Henry Murray fazia algo semelhante. Murray era um engenheiro elétrico que entre 1930 e 1940 afirmou ter descoberto uma fonte de transmissão de energia disponível em todos os lugares, capaz de alimentar uma pequena fábrica. Usando ideias avançadas em detectores de estado sólido, ele desenvolveu um sistema de energia radiante. Ele também admitiu ter sido influenciado pelo trabalho de Tesla. Durante a década de 30, demonstrou seu dispositivo para cientistas e políticos, e ninguém conseguiu detectar fraude. Entretanto, Murray teve seus pedidos de patente rejeitados repentinamente.
O escritório de patentes disse em alto bom som que não existia energia livre, porém, nos bastidores alegaram que qualquer tubo de vácuo sem aquecedor não funcionaria. Seu laboratório foi saqueado e várias tentativas repetidas de assassinato enquanto dirigiu o carro nas ruas da cidade. Em várias ocasiões foi alvejado em um beco na calçada, mas como tinha um carro à prova de balas, por causa das constantes ameaças e emboscadas, conseguia sair ileso. Então foi baleado em seu próprio laboratório após luta corporal com um suposto assassino, mas sobreviveu, embora gravemente ferido. Uma empresa russa tentou roubar o dispositivo e um agente russo foi colocado em seu laboratório. Mais tarde, esse agente pôs um fim a seu projeto esmagando com um martelo. Murray nunca mais foi capaz de reconstruir esse dispositivo, porque, como Tesla, nunca mais conseguiu financiamento para seu trabalho. Esse tipo de acontecimento era muito comum para quem propunha conceitos de energia livre. Vejamos Bruce de Paula, físico formado em Harvard, leciona no Instituto de Tecnologia de Massachusetts durante quase 2 décadas. No final da década de 70, enquanto Adam Trombley trabalhava em seu gerador homopolar de caminho fechado, de Palma estava construindo o primeiro modelo funcional de uma invenção que chamou de máquina M. Um dispositivo que, segundo ele, fornecia uma nova maneira de extrair energia do espaço. De acordo com seus testes, o dispositivo poderia produzir até 5 vezes a energia necessária para operá-lo. Em 1978, um professor de engenharia elétrica de Stanford, chamado Robert Inchaulat, após críticas, concluiu que, de fato, a energia chegava de uma fonte desconhecida e inexplicada. Esta foi a conclusão da maioria dos cientistas e engenheiros, porque estava claramente em desacordo com as leis físicas estabelecidas e seu trabalho foi ignorado pela comunidade científica tradicional. A bordo de algo extraordinário, de Palma foi contatado pela CIA em 1980, no mesmo ano em que Trombley apresentou sua patente. De acordo com de Palma, ele foi informado que se continuasse o trabalho teria a cabeça estourada. Temendo por sua vida, de Palma fugiu dos Estados Unidos e foi para a Nova Zelândia, onde continuou seu trabalho longe dos olhares indiscretos do governo americano. Em 1997, pôde completar a construção de uma versão atualizada totalmente funcional de sua máquina M. Estava programado para apresentar um teste público oficial do dispositivo em Auckland, quando 2 semanas antes da apresentação, morreu inesperadamente. Sem seu proprietário, a pesquisa de Palma e seu dispositivo foram desconsiderados. Quase ao mesmo tempo em que Adam Trombley e de Palma estavam alcançando suas descobertas, do outro lado do mundo, outro inventor trabalhava em algo semelhante. Em meados de 1980, Parahamsa Terhari, na época diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia, mostrou sua invenção, que ele chamou de gerador de energia espacial. Usando um cilindro magnetizado girando em alta velocidade, Terhari afirmou que havia criado um dispositivo que poderia produzir com eficiência mais de 250%, criando energia a partir do vazio do espaço. Em 1986, Terhari ganhou o primeiro lugar em uma conferência científica na Alemanha, ao apresentar um facsímile bruto desse dispositivo de energia gratuita. A partir daí, durante anos, trabalhou no aperfeiçoamento do dispositivo e em 2017 estava pronto. Neste ano, apresentou um artigo intitulado A Relação Estrutural entre o Vazio do Espaço e o Elétron para a estimada revista de ensaios de física. Lá explicou como os elétrons nasceram do vácuo do espaço, um mapa detalhado dos aspectos técnicos da produção de energia gratuita. 2 semanas após a apresentação deste estudo, Terhari morreu repentinamente, assim como Tesla e de Palma morreram na véspera da grande revelação pública do trabalho de suas vidas. Talvez agora seja fácil olhar para as afirmações de Adam Trombley sobre sua vida como algo sendo não tão ridículo. Afinal, repetidas vezes, desde Nikola Tesla, os proponentes da energia livre foram atacados, seus trabalhos suprimidos, seus financiamentos retirados e suas vidas terminaram inesperadamente.
Na verdade, parece que a supressão da tecnologia de energia gratuita é uma prática oficial dos bastidores do poder. Todos os pedidos de patentes estão sob a jurisdição da Lei de Sigilo de Invenção, que estabelece que as patentes podem ser retidas e novas invenções estão sujeitas ao sigilo, caso sejam consideradas uma ameaça à segurança nacional. Em 2020, havia quase 6.000 ordens de confidencialidade em vigor, incluindo a patente apresentada pelo dispositivo de energia livre de Adam Trombley. Mas por quê? Por que suprimir e subverter algo que parece ser tão benéfico para a humanidade? Consideremos as palavras do ex-examinador de patentes americano, Thomas Vellone. Ele afirma a existência de um comitê de patentes secreto de 9 membros, cujo objetivo é filtrar quaisquer informações que possam ameaçar o poder das empresas de combustíveis fósseis. Lembremos do antagonismo de Tesla com JP Morgan, que enriqueceu com combustíveis fósseis e eletricidade. A energia livre não apenas desafia as leis estabelecidas da física, mas a estrutura de energia de todo mundo. Uma estrutura baseada explicitamente na proliferação de energia não renovável. Certamente não é exagero sugerir que aqueles que procuram manter o controle do poder recorram à manipulação e à intimidação. Ou talvez algo a mais. A última coisa que deve ser mencionada é que Adam Trombley não morreu de câncer. Ele superou o câncer, está vivo e, de fato, trabalha na causa da energia livre por meio de seu projeto de organização terrestre. Mas me diga aí, é conspiranoia ou não? Toda matéria perceptível vem de uma substância primária ou tenuidade além da concepção, preenchendo todo o espaço, o akasha ou éter luminífero que é acionado pela vida que dá prana ou força criativa, chamando à existência em ciclos sem fim todas as coisas e fenômenos. Ao longo das eras, vimos criaturas memoráveis que conseguiram fazer o impossível. Prova é que deixaram sua marca na história mundial. Como citado Nikola Tesla, Leonardo da Vinci ou Albert Einstein. Mas como era possível que esses indivíduos estivessem além do seu tempo, incluindo de outros contemporâneos? Para responder a isso, em primeiro lugar, eu preciso te dizer que existe um certo padrão. Vários desses indivíduos, que chamamos de gênios, alegaram que suas criações nasceram de insights, sonhos lúcidos ou até visões. Einstein inventou sua famosa equação durante um experimento sobre o pensamento. Steve Jobs, cofundador da Apple, alegou ter recebido a inspiração de um devaneio e deu a vida ao iPhone. Será que eles tinham uma mente brilhante, um problema psiquiátrico ou os dois juntos? Ou não, Nikola Tesla estava certo e todos esses gênios acessaram a fonte do saber primordial. Será que a resposta está no que Tesla dizia? Se você soubesse da magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. Mas para responder a isso, precisamos visitar um dos maiores gênios matemáticos de nossa história. Isso nos leva aos primeiros anos da década de 20, quando um matemático extremamente conceituado receberia o que seria mais uma das inúmeras cartas enviadas por malucos ou teóricos ensandecidos. Se trata de Godfrey Hardy, um professor britânico que teve sua atenção chamada por uma carta encontrada no lixo, que dizia: Caro senhor, me apresento a você como escrivão do departamento de contabilidade do escritório de Port Trust em Madras, com salário de apenas 20 libras. A carta do escrivão trazia comentários e alegações chocantes, uma vez que alegava ter conseguido progressos nunca antes vistos no mundo. Se tratava de uma teoria matemática com várias séries divergentes. Contudo, o mais chocante é porque alegou que resolveu de vez um antigo problema com a distribuição de números primos.
Mas Dr. Hardy era experiente com cartas de fanáticos, por isso, em primeiro momento, desprezou. Porém, ao olhar com cuidado, percebeu que se tratava de algo inusitado e diferente. A começar porque eram 10 páginas extremamente bem detalhadas, contendo 120 teoremas matemáticos avançadíssimos. Dentro deles, conceitos redescobertos que já foram comprovados e outros totalmente inovadores, completamente fora da caixa. Então, chocado, o experiente matemático levou a carta a seu colega, John Wenderson Littlewood. Ao voltar, concluiu que os resultados só poderiam ser reais, uma vez que ninguém possuía tal imaginação para inventá-los. Na mente de Hardy, quem enviou só poderia ser um matemático de prestígio ou algum gênio como Leonard Euler ou Carl Jacob. Mas, afinal, quem era o misterioso escrivão indiano que ganhava apenas 20 libras por ano? E como esse desconhecido conseguiu superar as maiores mentes matemáticas do planeta? Para responder a isso, precisamos ir ao ano de 1887 na Índia, especificamente na cidade de Madras. Neste local, que na época tinha cerca de 300 milhões de habitantes, nascia uma nova vida. Seus pais lhe deram o nome de Srinivasa Ramanujan, em homenagem à divindade hindu Rama. Era simbologia presente na vida desse garoto, porque seu nome significa irmão de Rama, isto é, irmão do deus hindu. No entanto, a princípio, Ramanujan era mais um número, um pontinho no mapa, e não sabia quantas surpresas o aguardavam. Isso porque antes de chegar à puberdade, um indiano, filho de pobre, se tornou um prodigioso matemático e por acaso. Aos 11 anos já tinha mais conhecimento do que 2 estudantes universitários. Aos 13, estudando sozinho com um livro emprestado, já dominava a trigonometria avançada, criando seus próprios teoremas. Aos 16 anos, navegou no mundo proibido de milhares de teoremas, motivado por uma cópia da obra chamada A Sinopse dos Resultados Elementares em Matemática Pura. Então, ainda adolescente, sem qualquer orientação e independente, investigou os números de Bernoulli. O garoto calculou a constante até 15 casas decimais e fez o que as maiores mentes matemáticas do mundo realizaram com muito esforço durante séculos e séculos. Estava claro que Ramanujan era diferente. Seus colegas de escola raramente o entendiam, mas ficavam em silêncio em sinal de respeito. Ao receber o prêmio em matemática, o diretor da escola teceu elogios sinceros, dizendo que o jovem Ramanujan merecia pontuação mais alta do que o máximo. Ao completar o ensino médio, em reconhecimento às suas habilidades, ganhou uma bolsa para estudar na prestigiada Faculdade de Artes do governo de Kumbakonam. Contudo, nem tudo eram flores. Na faculdade, Ramanujan reprovou na maioria dos outros cursos e perdeu a bolsa de estudos. Ele não podia se concentrar em nada que não fosse matemática. Ele deixou a escola, voltou para casa e foi trabalhar como um funcionário de baixo nível no governo. No entanto, antes disso usou a oportunidade e realizou pesquisas matemáticas independentes, muitas vezes vivendo na pobreza e à beira da fome, sustentado apenas por seu brilho inerente. Esse seria o fim da história de Ramanujan. Um indiano pobre, desconhecido, o último na fila do pão que seria enterrado em algum escritório empoeirado como escriturário. E foi do lixo que veio o luxo. Não fosse Hardy que, intrigado, resgatou do lixo a carta escrita em 1913 por Ramanujan. O matemático, com anos de experiência, desprovido de vaidade, esteve a mente aberta para reconhecer as descobertas. Descobertas de uma mente que iriam além do incrível autor. E naquele momento, algo raro aconteceu. É quando há uma explosão de emoções, quando o proficiente reconhece o virtuosismo. Então, Hardy imediatamente tenta levar Ramanujan para a Inglaterra para que se juntasse a ele na Universidade de Cambridge. Após alguma resistência, Ramanujan concordou, dando início à árdua jornada, passando pelo canal de Suez, da joia do império de seu coração. Ao chegar na Inglaterra, Ramanujan logo surpreendeu Hardy diante de sua habilidade natural. À sua frente estava um matemático sem formação, de estilo excêntrico, desconhecido, mas que dentro de si trazia um talento ilimitado. Hardy proporcionou o treinamento a Ramanujan, moldando e polindo aquele diamante raro que ansiava para brilhar.
A ele entregou teoremas complexos de matemáticos experientes que estavam sem solução por séculos e séculos, e com eles, ideias nunca antes consideradas. Ao final, Ramanujan se tornou uma figura quase mítica na comunidade matemática. Uma sensação, bem famoso com habilidade aparentemente impossível. Aos 31 anos foi nomeado membro da Real Society, tornando-se o primeiro indiano a ser eleito Fellow Trinity College. Um título concedido somente aos cientistas notáveis. A criança prodígio havia se tornado um fenômeno como adulto, porém, tão inesperada quanto a sua ascensão foi sua queda. Ao final da Primeira Guerra, Ramanujan estava com muitos problemas de saúde devido à sua religião e à dieta vegetariana em tempos de guerra. Ele voltou para casa na Índia e morreu pouco depois, com 32 anos de idade. No entanto, anos após a sua morte, seu tutor Hardy foi convidado para classificar matemáticos proeminentes com base no puro talento. A si mesmo se deu nota 25. Seu colega Littlewold recebeu 30. Ao lendário matemático alemão David Hilbert, uma das mentes mais influentes do século XIX, deu 80. E a Ramanujan deu nota 100. Como trabalhou mais perto do que todos com Ramanujan, Hardy memorizou suas habilidades únicas e as traduziu com a seguinte afirmação. Ele combinou o poder de generalização, um sentimento de forma e uma capacidade de modificação rápida de suas hipóteses, que muitas vezes era realmente assustadora, e o fez em seu próprio campo peculiar, sem um rival em sua época. As limitações de seu conhecimento eram tão assustadoras quanto suas profundezas. Aqui estava um homem que podia elaborar equações modulares e teoremas de ordens inauditas, cujo domínio das frações contínuas estava valendo mais que qualquer matemático do mundo tinha encontrado para ser a equação funcional da função zeta, e os termos dominantes de muitos dos problemas mais famosos da teoria analítica dos números, e no entanto, nunca tinha ouvido falar de uma função duplamente periódica ou do teorema de Cauchy e tinha, na verdade, apenas a mais vaga ideia do que era uma função de uma variável complexa. Em síntese, Ramanujan foi capaz de superar até mesmo o maior dos matemáticos, sem ao menos conhecer as ferramentas básicas que empregava. Isso significa que ele não construiu seu trabalho sobre o trabalho de outros, mas inventava para si mesmo. Durante sua vida, Ramanujan compilou cerca de 3.900 resultados matemáticos. O assustador é que quase todas as suas afirmações se mostraram corretas, razão pela qual abriram-se áreas de estudo totalmente novas, além de inspirar muitas pesquisas. Sua influência na área foi tão marcante que criaram a revista Ramanujan, uma publicação científica dedicada exclusivamente ao trabalho nas áreas de matemática que foram influenciadas por ele. No entanto, ao contrário de muitos gênios esquecidos, com o passar das décadas, algo incrível aconteceu, consolidando ainda mais a lenda de Ramanujan. Com o avanço, desenvolvimento e evolução da ciência da matemática, o trabalho de Ramanujan abriu verdadeiras rodovias ou estradas para estudos que nem sequer existiam quando estava vivo. Áreas como a informática, engenharia elétrica e até estudos sobre buracos negros. Naquela época, ninguém sabia que os buracos negros eram algo a ser estudado. Porém, na contramão, Ramanujan já havia desenvolvido uma fórmula que seria usada para descrever suas propriedades. Por isso, Ken Onon, matemático da Universidade de Atlanta, na Geórgia, escreveu: Ramanujan criou teorias que ninguém precisava até que eles precisassem delas. Isso nos leva a algumas perguntas. Mas como isso é possível? Como Ramanujan poderia ter sabido de coisas que não existiam? Como foi capaz de ter ideias além do seu tempo? Por outro lado, o matemática Freeman Dyson, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, disse que Ramanujan fazia algum truque de magia que ninguém entendia. Será que Dyson estava descobrindo algo? Será que não entendiam o trabalho porque era um algo a mais? Isso nos leva ao hinduísmo, a religião de Ramanujan. Conhecido como um hindu profundamente religioso, por várias vezes creditou suas habilidades matemáticas à deusa Namagiri. Ele dizia que, para ele, uma equação não tinha significado, a menos que representasse um pensamento de Deus.
Por isso, descreveu o sonho em forma de gotas de sangue, nos quais simbolizavam essa deusa. E contou que, após os sonhos, ele tinha uma espécie de iluminação. Visões de fórmulas matemáticas complexas em forma de pergaminhos que se desdobravam diante de seus olhos. Para nós pode parecer exagero e talvez sua crença tenha aumentado sua excentricidade. Ou será que possuía algum distúrbio psiquiátrico? Ou tudo junto? Curiosamente, essa história está longe de ser a única. Aliás, como disse anteriormente, temos uma espécie de padrão entre pensadores de alto nível. O químico russo chamado Dmitry Medvedev é quem criou a tabela periódica. Ele contou que, através de um sonho, viu todos os elementos, inclusive alguns que nem foram descobertos. As peças simplesmente se encaixavam diante dele. Albert Einstein era famoso por suas experiências de pensamento. Ele se sentava na sua inquietude e imaginava os resultados dos conceitos teóricos. E foi durante um desses experimentos que ele inventou sua famosa equação. Até mesmo Steve Jobs, da famosa Apple, alegou ter tido a inspiração para criar o iPhone em um de seus devaneios. O que não faltam são histórias como essa entre os mais lendários pensadores da humanidade. São contos de inspiração aleatória, aparentemente arrancados do nada. Mas há uma explicação que vai além da magia ou da causalidade. A explicação é algo chamado registros akáshicos. Da palavra sânscrita akash se refere à essência de todas as coisas do mundo material, que Platão e Aristóteles chamavam de a quintessência. Os registros akáshicos são uma base de dados universal onde reside todo o conhecimento e experiências humanas. Essa base de dados está localizada em um plano superior de existência, porém disponível para ser acessada por qualquer pessoa e a qualquer momento. Curiosamente, proponentes desse conceito apontam que até a tradição cristã sugere a existência dos registros akáshicos. Vi também os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com suas obras realizadas. Mas livro da vida não seria apenas mais um nome para os registros akáshicos? Talvez quando Ramanujan recebeu visões de fórmulas matemáticas complexas, ou quando Dmitri sonhou com a tabela periódica, ou Einstein conduziu experimentos de pensamento, ou Steve Jobs viu o iPhone em um devaneio, todos tenham acessado os registros akáshicos. E isso nos leva a Nikola Tesla, um dos mais fervorosos defensores sobre a existência dos registros. Em seu livro A Maior Conquista do Homem, publicado em 1907, Tesla disse: toda matéria perceptível vem de uma substância primária ou tenuidade além da concepção, preenchendo todo o espaço, o akasha ou éter luminífero, que é acionado pela vida que dá prana ou força criativa, chamando à existência, em ciclos sem fim, todas as coisas e fenômenos. Em outra situação conhecida, Tesla falou: meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe o núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos deste núcleo, mas eu sei que ele existe. Mas isso poderia explicar como esses indivíduos estavam à frente do seu tempo? Eles acessaram os registros onde todo o conhecimento da experiência humana está armazenado? Poderia explicar as crianças superdotadas, os prodígios infantis que não deveriam alcançar proficiência em uma idade tão jovem? Ou talvez explique por que invenções como o telefone, o avião ou a teoria da evolução foram desenvolvidos não apenas por Alexander Graham Bell, os irmãos Wright e Charles Darwin, mas independente por outros exatamente na mesma época? Talvez esses indivíduos acessaram de alguma forma independente o conhecimento contido nos registros akáshicos. Registros citados por Hermes Trismegisto, o deus Tote dos antigos egípcios. E os trabalhos de Ramanujan a cada ano trazem novas revelações, aplicações relevantes, sejam de buracos negros ou não. Já foi especulado que no futuro o trabalho do indiano será de grande relevância para os conceitos superiores como viagem no tempo, antigravidade e energia sem limites.
Mas eu deixo uma questão para vocês. Se Ramanujan realmente acessou os registros akáshicos, quando ele aprendeu? E que insights a mais deixou para nós que ainda não descobrimos? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo.